O capítulo 25 do livro de Jó talvez seja um dos menores capítulos deste livro, hein? Porque são apenas 6 versos, então é um capítulo bem curto mesmo, que é a resposta que um dos amigos de Jó traz a Jó, ou seja, Bildade. Porque lá no capítulo 2 deste livro de Jó existe a descrição, ou melhor, onde são apresentados os 3 amigos de Jó. Quem são eles? Elifaz e Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. São 4 amigos, mas o quarto aparece mais no final deste livro. Eu estou aqui nesse canal construindo uma playlist com a leitura de todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo. E eu já consegui concluir inteiramente os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester e atualmente estão no livro de Jó. Então vamos ao capítulo 25, bem calmamente aqui, porque é um capítulo muito curto, como já disse, né? Então Bildade de Suá respondeu a Jó. Respondeu o quê? Respondeu o 24º capítulo, porque o livro de Jó é um diálogo inteiro, o livro inteiro é isso, o diálogo entre Jó, só no começo ali que aparecem as palavras de Deus principalmente, mas é sempre um diálogo entre Jó e seus amigos, seus amigos que estão observando o sofrimento de Jó e tentando justificar isso de alguma maneira, e Jó se defendendo e, enfim, apresentando a sua causa. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele respondeu então as palavras de Jó no capítulo 24, em que ele começa aquele capítulo, continuando o 23, dizendo que ele não consegue encontrar Deus, mas que ele está em algum lugar. E depois ele também, nesse mesmo capítulo 24, ele diz que apesar disso tudo, Deus ainda promove justiça e que todos os injustos um dia serão ceifados como cereal. Ele termina o capítulo 24, inclusive, dizendo isso: por um breve instante, os injustos são exaltados e depois se vão colhidos como todos os demais, ceifados como espiga de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Então ele deixa o capítulo 24 lançando um desafio: se o que eu estou dizendo é mentira, então provem, como se perguntassem aos seus amigos. Então Bildade responde: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva. O filho do homem não passa de verme. Então veja que resposta dura. Eu até imagino essa cena, né? Bildade, de certo modo, talvez muito nervoso e bravo até com o Jó, traz isso: mas você é muito arrogante. Claro que ele não é, o Jó não é arrogante nesse sentido aqui, mas pros amigos de Jó talvez ele pareça isso. Então quando você lê o capítulo 25, dá a impressão que se passa isso, né? Como se fosse alguém revoltado dizendo a Jó: imagine que Jó está aqui na minha frente, eu seja o Bildade, e eu respondo assim, ó: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe as ordens, ou a ordem nas alturas, que a ele pertence. Seria possível contar os exércitos do Senhor? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como é que pode então o homem ser justo diante de Deus? Como se dissesse a Jó: você é justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Que nem a lua é brilhante, se nem a lua é brilhante, e nem as estrelas são puras aos olhos de Deus, muito menos o será o homem que não passa de larva. O filho do homem não passa de um verme diante de Deus. É isso que ele coloca então no capítulo 25. Próximo vídeo 26, eu fico por aqui, valeu. O capítulo 25 do livro de Jó talvez seja um dos menores capítulos deste livro, hein? Porque são apenas 6 versos, então é um capítulo bem curto mesmo, que é a resposta que um dos amigos de Jó traz a Jó, ou seja, Bildade. Porque lá no capítulo 2 deste livro de Jó existe a descrição, ou melhor, onde são apresentados os 3 amigos de Jó. Quem são eles? Elifaz e Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. São 4 amigos, mas o quarto aparece mais no final deste livro. Eu estou aqui nesse canal construindo uma playlist com a leitura de todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo. E eu já consegui concluir inteiramente os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester e atualmente estão no livro de Jó. Então vamos ao capítulo 25, bem calmamente aqui, porque é um capítulo muito curto, como já disse, né? Então Bildade de Suá respondeu a Jó. Respondeu o quê? Respondeu o 24º capítulo, porque o livro de Jó é um diálogo inteiro, o livro inteiro é isso, o diálogo entre Jó, só no começo ali que aparecem as palavras de Deus principalmente, mas é sempre um diálogo entre Jó e seus amigos, seus amigos que estão observando o sofrimento de Jó e tentando justificar isso de alguma maneira, e Jó se defendendo e, enfim, apresentando a sua causa.
Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele respondeu então as palavras de Jó no capítulo 24, em que ele começa aquele capítulo, continuando o 23, dizendo que ele não consegue encontrar Deus, mas que ele está em algum lugar. E depois ele também, nesse mesmo capítulo 24, ele diz que apesar disso tudo, Deus ainda promove justiça e que todos os injustos um dia serão ceifados como cereal. Ele termina o capítulo 24, inclusive, dizendo isso: por um breve instante, os injustos são exaltados e depois se vão colhidos como todos os demais ceifados como espiga de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Então ele deixa o capítulo 24 lançando um desafio: se o que eu estou dizendo é mentira, então provem, como se perguntassem aos seus amigos. Então Bildade responde: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva. O filho do homem não passa de verme. Então veja que resposta dura. Eu até imagino essa cena, né? Bildade, de certo modo, talvez muito nervoso e bravo até com o Jó, traz isso: mas você é muito arrogante. Claro que ele não é, o Jó não é arrogante nesse sentido aqui, mas pros amigos de Jó talvez ele pareça isso. Então, quando você lê o capítulo 25, dá a impressão que se passa é isso, né? Como se fosse alguém revoltado dizendo a Jó: imagine que Jó está aqui na minha frente, eu seja o Bildade, e eu respondo assim, ó: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe as ordens, ou a ordem nas alturas, que a ele pertence. Seria possível contar os exércitos do Senhor? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como é que pode então o homem ser justo diante de Deus? Como se dissesse a Jó: você é justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Que nem a lua é brilhante, se nem a lua é brilhante, e nem as estrelas são puras aos olhos de Deus, muito menos o será o homem que não passa de larva. O filho do homem não passa de um verme diante de Deus. É isso que ele coloca então no capítulo 25. Próximo vídeo 26, eu fico por aqui, valeu. O capítulo 25 do livro de Jó talvez seja um dos menores capítulos deste livro, hein? Porque são apenas 6 versos, então é um capítulo bem curto mesmo, que é a resposta que um dos amigos de Jó traz a Jó, ou seja, Bildade, porque lá no capítulo 2 deste livro de Jó existe a descrição, ou melhor, onde são apresentados os 3 amigos de Jó. Quem são eles? Elifaz e Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. São 4 amigos, mas o quarto aparece mais no final deste livro. Eu estou aqui nesse canal construindo uma playlist com a leitura de todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo. E eu já consegui concluir inteiramente os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, e atualmente estão no livro de Jó. Então vamos ao capítulo 25, bem calmamente aqui, porque é um capítulo muito curto, como já disse, né? Então Bildade de Suá respondeu a Jó. Respondeu o quê? Respondeu o 24º capítulo, porque o livro de Jó é um diálogo inteiro, o livro inteiro é isso, o diálogo entre Jó, só no começo ali que aparecem as palavras de Deus principalmente, mas é sempre um diálogo entre Jó e seus amigos, seus amigos que estão observando o sofrimento de Jó e tentando justificar isso de alguma maneira, e Jó se defendendo e, enfim, apresentando a sua causa. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele respondeu então as palavras de Jó no capítulo 24, em que ele começa aquele capítulo, continuando o 23, dizendo que ele não consegue encontrar Deus, mas que ele está em algum lugar. E depois ele também, nesse mesmo capítulo 24, ele diz que apesar disso tudo, Deus ainda promove justiça e que todos os injustos um dia serão ceifados como cereal. Ele termina o capítulo 24, inclusive, dizendo isso: por um breve instante, os injustos são exaltados e depois se vão colhidos como todos os demais ceifados como espiga de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Então ele deixa o capítulo 24 lançando um desafio: se o que eu estou dizendo é mentira, então provem, como se perguntassem aos seus amigos. Então Bildade responde: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva. O filho do homem não passa de verme. Então veja que resposta dura. Eu até imagino essa cena, né? Bildade, de certo modo, talvez muito nervoso e
bravo até com o Jó, traz isso, mas você é muito arrogante. Claro que ele não é, o Jó não é arrogante nesse sentido aqui, mas pros amigos de Jó talvez ele pareça isso. Então, quando você lê o capítulo 25, dá a impressão que se passa é isso, né? Como se fosse alguém revoltado dizendo a Jó, imagine que Jó está aqui na minha frente e eu seja humildade e eu respondo assim, ó, o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe as ordens, ou a ordem nas alturas, que a ele pertence. Seria possível contar os exércitos do Senhor? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como é que pode então o homem ser justo diante de Deus? Como se dissesse a Jó, você é justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Que nem a lua é brilhante, se nem a lua é brilhante, e nem as estrelas são puras aos olhos de Deus, muito menos o será o homem que não passa de larva, o filho do homem não passa de um verme diante de Deus. É isso que ele coloca então no capítulo 25. Próximo vídeo 26, eu fico por aqui, valeu. O capítulo 25 do livro de Jó talvez seja um dos menores capítulos deste livro, hein? Porque são apenas 6 versos, então é um capítulo bem curto mesmo, que é a resposta que um dos amigos de Jó traz a Jó, ou seja, Bildade, porque lá no capítulo 2 deste livro de Jó existe a descrição, ou melhor, onde são apresentados os 3 amigos de Jó. Quem são eles? Elifaz e Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. São 4 amigos, mas o quarto aparece mais no final deste livro. Eu estou aqui nesse canal construindo uma playlist com a leitura de todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo. E eu já consegui concluir inteiramente os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e atualmente estão no livro de Jó. Então vamos ao capítulo 25, bem calmamente aqui, porque é um capítulo muito curto, como já disse, né? Então Bildade de Suá respondeu a Jó. Respondeu o quê? Respondeu o 24º capítulo, porque o livro de Jó é um diálogo inteiro, o livro inteiro é isso, o diálogo entre Jó, só no começo ali que aparecem as palavras de Deus principalmente, mas é sempre um diálogo entre Jó e seus amigos, seus amigos que estão observando o sofrimento de Jó e tentando justificar isso de alguma maneira, e Jó se defendendo e, enfim, apresentando a sua causa. Então Bildade de Suá respondeu, o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele respondeu então as palavras de Jó no capítulo 24, em que ele começa aquele capítulo, continuando o 23, dizendo que ele não consegue encontrar Deus, mas que ele está em algum lugar. E depois ele também, nesse mesmo capítulo 24, ele diz que apesar disso tudo, Deus ainda promove justiça e que todos os injustos um dia serão ceifados como cereal. Ele termina o capítulo 24, inclusive, dizendo isso. Por um breve instante, os injustos são exaltados e depois se vão colhidos como todos os demais ceifados como espiga de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Então ele deixa o capítulo 24 lançando um desafio. Se o que estou dizendo é mentira, então provem, como se perguntassem aos seus amigos. Então Bildade responde, o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem não passa de verme. Então veja que resposta dura, eu até imagino essa cena, né? Bildade, de certo modo, talvez muito nervoso e bravo até com o Jó, traz isso, mas você é muito arrogante. Claro que ele não é, o Jó não é arrogante nesse sentido aqui, mas pros amigos de Jó talvez ele pareça isso. Então, quando você lê o capítulo 25, dá a impressão que se passa é isso, né? Como se fosse alguém revoltado dizendo a Jó, imagine que Jó está aqui na minha frente e eu seja Bildade e eu respondo assim, ó, o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe as ordens, ou a ordem nas alturas, que a ele pertence. Seria possível contar os exércitos do Senhor? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como é que pode então o homem ser justo diante de Deus? Como se dissesse a Jó, você é justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Que nem a lua é brilhante, se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos de Deus, muito menos o será o homem que não passa de larva, o filho do homem não passa de um verme diante de Deus. É isso que ele coloca então no capítulo 25. Próximo vídeo 26, eu fico por aqui, valeu. O capítulo 25 do livro de Jó talvez seja um dos menores capítulos deste livro, hein? Porque são apenas 6 versos, então é um capítulo bem curto mesmo, que é a resposta que um dos amigos de Jó traz a Jó, ou seja, Bildade, porque lá no capítulo 2 deste livro de Jó existe a descrição, ou melhor, onde são apresentados os 3 amigos de Jó. Quem são eles? Elifaz e Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. São 4 amigos, mas o quarto aparece mais no final deste livro. Eu estou aqui nesse
nesse canal construindo uma playlist com a leitura de todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo. Eu já consegui concluir inteiramente os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e atualmente estão no livro de Jó. Então vamos ao capítulo 25, bem calmamente aqui, porque é um capítulo muito curto, como já disse, né? Então Bildade de Suá respondeu a Jó. Respondeu o quê? Respondeu o 24º capítulo, porque o livro de Jó é um diálogo inteiro, o livro inteiro é isso, diálogo entre Jó, só no começo ali que aparecem as palavras de Deus principalmente, mas é sempre um diálogo entre Jó e seus amigos, seus amigos que estão observando o sofrimento de Jó e tentando justificar isso de alguma maneira, e Jó se defendendo e, enfim, apresentando a sua causa. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele respondeu então as palavras de Jó no capítulo 24, em que ele começa aquele capítulo, continuando o 23, dizendo que ele não consegue encontrar Deus, mas que ele está em algum lugar. E depois ele também, nesse mesmo capítulo 24, ele diz que apesar disso tudo, Deus ainda promove justiça e que todos os injustos um dia serão ceifados como cereal. Ele termina o capítulo 24, inclusive, dizendo isso: por um breve instante, os injustos são exaltados e depois se vão colhidos como todos os demais, ceifados como espiga de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Então ele deixa o capítulo 24 lançando um desafio: se o que eu estou dizendo é mentira, então provem, como se perguntassem aos seus amigos. Então Bildade responde: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva. O filho do homem não passa de verme. Então veja que resposta dura. Eu até imagino essa cena, né? Bildade, de certo modo, talvez muito nervoso e bravo até com o Jó, traz isso: mas você é muito arrogante. Claro que ele não é, o Jó não é arrogante nesse sentido aqui, mas pros amigos de Jó talvez ele pareça isso. Então quando você lê o capítulo 25, dá a impressão que se passa isso, né? Como se fosse alguém revoltado dizendo a Jó: imagine que Jó está aqui na minha frente e eu seja o Bildade e eu respondo assim, ó: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe as ordens, ou a ordem nas alturas, que a ele pertence. Seria possível contar os exércitos do Senhor? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como é que pode então o homem ser justo diante de Deus? Como se dissesse a Jó: você é justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Que nem a lua é brilhante, se nem a lua é brilhante, e nem as estrelas são puras aos olhos de Deus, muito menos o será o homem que não passa de larva. O filho do homem não passa de um verme diante de Deus. É isso que ele coloca então no capítulo 25. Próximo vídeo 26, eu fico por aqui, valeu. O capítulo 25 do livro de Jó talvez seja um dos menores capítulos deste livro, hein? Porque são apenas 6 versos, então é um capítulo bem curto mesmo, que é a resposta que um dos amigos de Jó traz a Jó, ou seja, Bildade, porque lá no capítulo 2º deste livro de Jó existe a descrição, ou melhor, onde são apresentados os 3 amigos de Jó. Quem são eles? Elifaz e Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. São 4 amigos, mas o quarto aparece mais no final deste livro. Eu estou aqui nesse canal construindo uma playlist com a leitura de todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo. Eu já consegui concluir inteiramente os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e atualmente estão no livro de Jó. Então vamos ao capítulo 25, bem calmamente aqui, porque é um capítulo muito curto, como já disse, né? Então Bildade de Suá respondeu a Jó. Respondeu o quê? Respondeu o 24º capítulo, porque o livro de Jó é um diálogo inteiro, o livro inteiro é isso, diálogo entre Jó, só no começo ali que aparecem as palavras de Deus principalmente, mas é sempre um diálogo entre Jó e seus amigos, seus amigos que estão observando o sofrimento de Jó e tentando justificar isso de alguma maneira, e Jó se defendendo e, enfim, apresentando a sua causa. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele respondeu então as palavras de Jó no capítulo 24, em que ele começa aquele capítulo, continuando o 23, dizendo que ele não consegue encontrar Deus, mas que ele está em algum lugar. E depois ele também, nesse mesmo capítulo 24, ele diz que apesar disso tudo, Deus ainda promove justiça e que todos os injustos um dia serão ceifados como cereal. Ele termina o capítulo 24, inclusive, dizendo isso: por um breve instante,
os injustos são exaltados e depois se vão colhidos como todos os demais, ceifados como espiga de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Então ele deixa o capítulo 24 lançando um desafio. Se o que estou dizendo é mentira, então provem, como se perguntassem aos seus amigos. Então Bildade responde, o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva. O filho do homem não passa de verme. Então veja que resposta dura, eu até imagino essa cena, né? Bildade, de certo modo, talvez muito nervoso e bravo até com o Jó, traz isso, mas você é muito arrogante. Claro que ele não é, o Jó não é arrogante nesse sentido aqui, mas pros amigos de Jó talvez ele pareça isso. Então, quando você lê o capítulo 25, dá a impressão que se passa é isso, né? Como se fosse alguém revoltado, dizendo a Jó, imagine que Jó está aqui na minha frente, eu seja o Bildade, e eu respondo assim, ó, o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe as ordens, ou a ordem nas alturas, que a ele pertence. Seria possível contar os exércitos do Senhor? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como é que pode então o homem ser justo diante de Deus? Como se dissesse a Jó, você é justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Que nem a lua é brilhante, se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos de Deus, muito menos o será o homem que não passa de larva. O filho do homem não passa de um verme diante de Deus. É isso que ele coloca então no capítulo 25. Próximo vídeo 26, eu fico por aqui, valeu. O capítulo 25 do livro de Jó talvez seja um dos menores capítulos deste livro, hein? Porque são apenas 6 versos, então é um capítulo bem curto mesmo, que é a resposta que um dos amigos de Jó traz a Jó, ou seja, Bildade, porque lá no capítulo 2 deste livro de Jó existe a descrição, ou melhor, onde são apresentados os 3 amigos de Jó. Quem são eles? Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. São 4 amigos, mas o quarto aparece mais no final deste livro. Eu estou aqui nesse canal construindo uma playlist com a leitura de todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo. E eu já consegui concluir inteiramente os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e atualmente estão no livro de Jó. Então vamos ao capítulo 25, bem calmamente aqui, porque é um capítulo muito curto, como já disse, né? Então Bildade de Suá respondeu a Jó. Respondeu o quê? Respondeu o 24º capítulo, porque o livro de Jó é um diálogo inteiro, o livro inteiro é isso, o diálogo entre Jó, só no começo ali que aparecem as palavras de Deus principalmente, mas é sempre um diálogo entre Jó e seus amigos. Seus amigos que estão observando o sofrimento de Jó e tentando justificar isso de alguma maneira, e Jó se defendendo e, enfim, apresentando a sua causa. Então Bildade de Suá respondeu, o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele respondeu então as palavras de Jó no capítulo 24, em que ele começa aquele capítulo, continuando o 23, dizendo que ele não consegue encontrar Deus, mas que ele está em algum lugar. E depois ele também, nesse mesmo capítulo 24, ele diz que apesar disso tudo, Deus ainda promove justiça e que todos os injustos um dia serão ceifados como cereal. Ele termina o capítulo 24, inclusive, dizendo isso. Por um breve instante, os injustos são exaltados e depois se vão colhidos como todos os demais, ceifados como espiga de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Então ele deixa o capítulo 24 lançando um desafio. Se o que estou dizendo é mentira, então provem, como se perguntassem aos seus amigos. Então Bildade responde, o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva. O filho do homem não passa de verme. Então veja que resposta dura, eu até imagino essa cena, né? Bildade, de certo modo, talvez muito nervoso e bravo até com o Jó, traz isso, mas você é muito arrogante. Claro que ele não é, o Jó não é arrogante nesse sentido aqui, mas pros amigos de Jó talvez ele pareça isso. Então, quando você lê o capítulo 25, dá a impressão que se passa isso, né? Como se fosse alguém revoltado, dizendo a Jó, imagine que Jó está aqui na minha frente, eu seja o Bildade, e eu respondo assim, ó, o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe as ordens, ou a ordem nas alturas, que a ele pertence. Seria possível contar os exércitos do Senhor? E a sua luz sobre quem não se levanta?
Como é que pode então um homem ser justo diante de Deus? Como se dissesse a Jó, você é justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Que nem a lua é brilhante, se nem a lua é brilhante, e nem as estrelas são puras aos olhos de Deus, muito menos o será o homem que não passa de larva, o filho do homem não passa de um verme diante de Deus. É isso que ele coloca então no capítulo 25. Próximo vídeo 26, eu fico por aqui, valeu. O capítulo 25 do livro de Jó talvez seja um dos menores capítulos deste livro, hein? Porque são apenas 6 versos, então é um capítulo bem curto mesmo, que é a resposta que um dos amigos de Jó traz a Jó, ou seja, Bildade, porque lá no capítulo 2 deste livro de Jó existe a descrição, ou melhor, onde são apresentados os 3 amigos de Jó. Quem são eles? Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. São 4 amigos, mas o quarto aparece mais no final deste livro. Eu estou aqui nesse canal construindo uma playlist com a leitura de todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo. E eu já consegui concluir inteiramente os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester e atualmente estão no livro de Jó. Então vamos ao capítulo 25, bem calmamente aqui, porque é um capítulo muito curto, como já disse, né? Então Bildade de Suá respondeu a Jó. Respondeu o quê? Respondeu o 24º capítulo, porque o livro de Jó é um diálogo inteiro, o livro inteiro é isso, diálogo entre Jó, só no começo ali que aparecem as palavras de Deus principalmente, mas é sempre um diálogo entre Jó e seus amigos, seus amigos que estão observando o sofrimento de Jó e tentando justificar isso de alguma maneira, e Jó se defendendo e, enfim, apresentando a sua causa. Então Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele respondeu então as palavras de Jó no capítulo 24, em que ele começa aquele capítulo, continuando o 23, dizendo que ele não consegue encontrar Deus, mas que ele está em algum lugar. E depois ele também, nesse mesmo capítulo 24, ele diz que apesar disso tudo, Deus ainda promove justiça e que todos os injustos um dia serão ceifados como cereal. Ele termina o capítulo 24, inclusive, dizendo isso: por um breve instante, os injustos são exaltados e depois se vão colhidos como todos os demais, ceifados como espiga de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Então ele deixa o capítulo 24 lançando um desafio: se o que eu estou dizendo é mentira, então provem, como se perguntassem aos seus amigos. Então Bildade responde: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante, nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem não passa de verme. Então veja que resposta dura, eu até imagino essa cena, né? Bildade, de certo modo, talvez muito nervoso e bravo até com o Jó, traz isso: mas você é muito arrogante. Claro que ele não é, o Jó não é arrogante nesse sentido aqui, mas pros amigos de Jó talvez ele pareça isso. Então, quando você lê o capítulo 25, dá a impressão que se passa é isso, né? Como se fosse alguém revoltado dizendo a Jó: imagine que Jó está aqui na minha frente, eu seja o Bildade, e eu respondo assim, ó: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe as ordens, ou a ordem nas alturas, que a ele pertence. Seria possível contar os exércitos do Senhor? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como é que pode então um homem ser justo diante de Deus? Como se dissesse a Jó: você é justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Que nem a lua é brilhante, se nem a lua é brilhante, e nem as estrelas são puras aos olhos de Deus, muito menos o será o homem que não passa de larva, o filho do homem não passa de um verme diante de Deus. É isso que ele coloca então no capítulo 25. Próximo vídeo 26, eu fico por aqui, valeu. O capítulo 25 do livro de Jó talvez seja um dos menores capítulos deste livro, hein? Porque são apenas 6 versos, então é um capítulo bem curto mesmo, que é a resposta que um dos amigos de Jó traz a Jó, ou seja, Bildade, porque lá no capítulo 2 deste livro de Jó existe a descrição, ou melhor, onde são apresentados os 3 amigos de Jó. Quem são eles? Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. São 4 amigos, mas o quarto aparece mais no final deste livro. Eu estou aqui nesse canal construindo uma playlist com a leitura de todos os capítulos da Bíblia, capítulo a capítulo. E eu já consegui concluir inteiramente os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester e atualmente estão no livro de Jó. Então vamos ao capítulo 25, bem calmamente aqui, porque é um capítulo muito curto, como já disse, né? Então Bildade de Suá respondeu a Jó.
Respondeu o quê? Respondeu o 24º capítulo, porque o livro de Jó é um diálogo inteiro, o livro inteiro é isso, o diálogo entre Jó